Olá, meus anjos, bom dia! Vamos para mais uma aulinha de português e hoje vamos estar trabalhando a gramática. Tia, qual assunto vamos abordar na nossa gramática? Muito bem, no estudo da língua nós vamos conhecer sobre pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Tia, o que é que se trata isso? Porque eu não faço a menor ideia. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Muito bem, gente. Estamos aqui falando dos tempos do verbo. Por isso a tia colocou aqui no nosso quadro, né? Algumas explicações. Porque não dá pra tia já explicar sobre pretérito perfeito, pretérito imperfeito, sem vocês nem saber a que está ligado, não é mesmo? Então vamos lá. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito é referente ao tempo verbal, né? O tempo verbal, ele pode ser presente, passado, que não é passado, é pretérito, e futuro, né? Quando eu tenho presente, é o presente, ou do indicativo ou do subjuntivo. Mas quando eu tenho pretérito, que é relacionado ao passado, eu tenho pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito do indicativo. Bora lá conhecer um pouquinho. Aqui a tia tem verbo, né? Os verbos, eles podem ser de ação, de estado ou fenômeno da natureza. Tia, quais são os verbos de ação? São aqueles em que mostram uma ação, né? Relacionada a um determinado sujeito, né? O menino caiu, o menino cantou, o menino correu. Então, cada uma desses verbos são ações cometidas pelo sujeito. Cantou, caiu, correu. Então, isso é verbo. Verbo que indica uma ação. Nós também temos os verbos, né? Que indica estado, mudança de estado. Eu digo assim, né? O rapaz foi muito bonito quando jovem. Tá vendo? Isso aí é uma mudança de estado, Foi quando era jovem. Ou então eu digo assim, ó. A tia está doente. Então é um estado como eu me encontro. Doente, o verbo estar é um verbo de estado. Já os verbos que indicam fenômeno da natureza são aqueles verbos em que eles mesmos indicam. Quando eu digo assim, ó, choveu a noite toda. O verbo é choveu. O verbo mesmo é quem indica o fenômeno da natureza. Agora eu digo assim, ó, está chovendo a noite toda. Então, já chovendo aí, ele não está mais como um verbo que está indicando o fenômeno da natureza. Seria o quê? Choveu a noite toda, né? Amanheceu cinza, trovejou à tarde. Esses são os fenômenos. Ventou bastante. Esses são os fenômenos. O verbo tem que indicar o fenômeno da natureza. Então, isso são verbos que indicam ação, qualquer ação praticada por um sujeito, por uma pessoa, tá? Ou um objeto, um substantivo. Um estado, quando indica um estado como se encontra, foi, estava, e o fenômeno da natureza. São verbos. Depois eu tenho os modos verbais. São 3 os modos verbais. Quais são eles? O indicativo, o tia, e o que é que indica o verbo no modo indicativo, tia. No modo indicativo, ele indica um fato real, né? O verbo no indicativo, ele indica um fato real. Como, por exemplo, eu tenho assim, ó, a menina está doente. Essa frase, o verbo está, que é um verbo de ligação, ele está no modo indicativo, porque é um fato real, algo que aconteceu, ou que está acontecendo, ou que vai acontecer. Presente, pretérito ou futuro, tá? É um fato real, modo indicativo. Já o modo subjuntivo é aquela indecisão, né? Se eu cantasse, ia ser cantora.
Se eu estudasse, passaria de ano. Então, os verbos do subjuntivo são aqueles verbos, no modo subjuntivo, que indicam uma incerteza, uma dúvida. E por último, nós temos o modo imperativo, que só são esses três modos. Tia, modo imperativo, olha o nome. Tá bem relacionado a imperador, a imperar, não é? Muito bem. Então, os verbos no modo imperativo são aqueles verbos em que indica uma ordem, um pedido, tá? Desça daí agora, uma ordem. Dá o seu livro, por favor, um pedido. Então, são esses os verbos no modo imperativo. São aqueles que indicam uma ordem, um pedido. Os verbos no modo subjuntivo indicam uma indecisão. Já os verbos no indicativo, ele indica um fato real, gente. Ou que está acontecendo, ou que já aconteceu, ou que vai acontecer. Presente, pretérito e futuro. Aqui nós temos os tempos verbais, né? Que é onde nós vamos chegar hoje, né? Nossa explicaçãozinha, a tia vai já por pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Bem que eu gostaria de ter o pretérito mais que perfeito no livro de vocês, mas não foi dessa vez. Então, bora lá. Os tempos verbais, eles podem ser presente, pretérito, que é passado, tá? E futuro, né? Presente, pretérito e futuro. Para esses tempos verbais, eu tenho em quase todos os modos. Como, por exemplo, aqui, ó, presente. Eu tenho o modo indicativo. Quando eu pego um verbo que eu vou conjugar ele no presente, eu tanto tenho presente do indicativo, presente do subjuntivo. São os presentes. Presente do indicativo, presente do subjuntivo. Quando eu vou para o passado, que é o pretérito, né? Eu tenho pretérito perfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo e pretérito mais que perfeito do indicativo, tá? E do subjuntivo, tia, eu só tenho o pretérito imperfeito. Quando eu pego o futuro, eu tenho o futuro do indicativo, que é o futuro do presente, e eu tenho o futuro do subjuntivo. Tia, e quais são os tempos do imperativo? Eu tenho o negativo e eu tenho o positivo, tá certo? A tia vai pegar um verbo e a tia vai mostrar ele em cada tempo, tá certo? Eu vou pegar o verbo em que eu já estou trabalhando aqui, que é o verbo estudar, tá? E a tia vai mostrar um exemplo de cada um deles. Por exemplo, peguei o modo verbal no indicativo. Eu tenho o presente do indicativo. Como é que vai ficar, tia, no presente do indicativo? O verbo é estudar, né? Não vou pegar o verbo cantar, vai ficar mais fácil, que a tia já tá colocando aqui. O verbo cantar. Quando eu pego ele no presente do indicativo, modo indicativo, presente do indicativo, ele fica, presente do indicativo, ele vai ficar canto, né? Eu canto. Presente do indicativo, canto. Já, eu vou colocar o izinho, que é para vocês verem que é o modo indicativo, tá? Já no presente do subjuntivo, ele vai ficar, né, cante, tá? Presente do subjuntivo, ele vai ficar cante. Quando eu pego o pretérito do indicativo eu vou ter três. Eu tenho o pretérito perfeito. O pretérito perfeito, ele indica uma ação pontual, né? Momentânea, ocorrida no passado, mas momentânea. No caso aqui, no pretérito do indicativo, no pretérito perfeito, vai estar o quê? Cantei. Cantei. No pretérito. É difícil de colocar. A tia não vai colocar, a tia vai só explicar, tá bom? Quando eu pego um verbo no pretérito imperfeito do indicativo,
indicativo, eu pego o verbo cantar, eu tenho cantei. Se eu pego ele no pretérito imperfeito do indicativo, cantava. Se eu pego ele no pretérito mais que perfeito do indicativo, é cantara. E se eu pego esse verbo cantar no pretérito imperfeito do subjuntivo, lembrando que o subjuntivo é uma indecisão, é cantasse, tá? Quando eu pego o futuro, tia, no futuro do indicativo, cantarei. Já no futuro do subjuntivo é quando eu cantar. As diferenças são essas. Se eu pego o imperativo, tia, o imperativo, ele tem o negativo e o afirmativo, né? O imperativo. O imperativo, ele só tem o negativo e o afirmativo. Canta tu, tá? Canta tu. E já o negativo, não cantes tu. E é esse o verbo. Peguei o mesmo verbo e eu passei por cada um deles. Primeiro nós vamos estudar o que, tia? Já sabemos que são só 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. No indicativo é um fato real, algo que aconteceu, que está acontecendo ou que vai acontecer. Fato real. Já no subjuntivo, uma indecisão. Já no imperativo, ordem e pedido. Ok? Agora vamos para os tempos, né? Presente é o que a gente já estuda. Nós vamos para o pretérito perfeito, pretérito imperfeito desse modo aqui, tá, gente? Nós não vamos estudar o modo subjuntivo. Nós vamos estudar o modo indicativo. Pretérito perfeito e pretérito imperfeito do modo indicativo, tá? Então vamos lá para o nosso... Primeiramente, a tia vai mostrar para vocês como faz a conjugação de um verbo. Eu pego um verbo, não dá pra mim usar o verbo canta. Usar com todas as pessoas, seja singular, plural, primeira, segunda, terceira pessoa, quarta pessoa. Tio, o que é isso? Brincadeira, não existe a quarta pessoa. Aqui, ó, eu tenho as pessoas, essas pessoas são os pronomes, na qual eu conjugo o meu verbo, tá? Eu tenho primeiro, segundo e terceira pessoa do singular. Eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, são essas as pessoas que eu conjugo. Tia, e quem são essas pessoas? São os pronomes pessoais, tá? Os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Então, são esses os pronomes em que eu utilizo para conjugar um verbo. Quando eu pego no singular, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, tia. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. Quando eu passo para o plural, quem é a primeira pessoa, tia? Nós. A segunda pessoa, vós. A terceira pessoa, eles ou elas. Peguei o verbo estudar e eu conjuguei aqui para vocês verem como ele fica. Ele é flexível, tá, gente? Ele vai flexionar de acordo com as pessoas, né? Porque não dá para utilizar um verbo tendo só uma pessoa e utilizar essa mesma forma verbal tendo várias pessoas, né? Singular, plural e também as pessoas. Então, vamos lá. A tia pegou aqui o verbo estudar. Deixa eu te colocar bem aqui ele, né? Essa é a forma nominal do meu verbo. Estudar. Quando eu passei logo para o presente, lembrando, nós estamos aqui no indicativo, tá? Presente, eu estudo. Tu estudas. Ele ou ela estuda. Nós estudamos. Vós estudais. Eles, elas estudam. Esse é o presente. Agora é a parte que nós estamos estudando. Pretérito perfeito, tá? Pretérito perfeito. Lembrando que esse pretérito perfeito é algo que acontece momentâneo, no momento, né? Eu comi, eu dancei, eu brinquei, entendeu? Momentâneo. Peguei o mesmo verbo, que é estudar. Então, primeira pessoa do singular, eu
estudei. Segunda pessoa do singular, tu estudasse. Terceira pessoa do singular, ele ou ela estudou. Passei para o plural. Primeira pessoa do plural. Nós estudamos. Segunda pessoa do plural. Vós estudastes. Terceira pessoa do plural. Eles ou elas estudaram. Esse daqui é o nosso pretérito perfeito. Ele vai indicar um acontecimento momentâneo. Aconteceu no passado, mas algo momentâneo. Foi um momento, tá? Aconteceu. Já quando eu pego para o pretérito imperfeito, é algo que já era acostumado a acontecer, tá? Digamos aqui, ó. Eu ensinei na aula passada. Algo que aconteceu momentâneo. Ensinei. Tia, e quando ele já fica uma coisa costumeira, que já era costume estar acontecendo, eu ensinava, tá? É passado do mesmo jeito. Só que aqui ele vai indicar como era algo que já era acostumado a acontecer. Na infância eu brincava. Pretérito imperfeito. Primeira pessoa do singular. Eu estudava. Tu estudavas. Ele ou ela estudava. Nós estudávamos. Vós estudáveis. Eles ou elas estudavam. Todos dois é passado, né? Tanto pretérito perfeito como pretérito imperfeito. Pretérito perfeito. Estudei. Imperfeito. Estudava, ok? Tia, e se tivesse o mais que perfeito? Era estudara, ok? Espero que vocês tenham entendido sobre os nossos verbos, né? Primeiro nós estudamos o quê? Os modos, que só são 3. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo indica um fato, né? Um acontecimento. Subjuntivo, uma incerteza, uma dúvida. Já o imperativo, um desejo, uma ordem, um pedido. Os modos, os tempos, eu tenho 3. Presente, pretérito e futuro, né? No indicativo, eu tenho presente, tenho pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito e futuro. No subjuntivo, eu tenho presente subjuntivo, eu tenho pretérito imperfeito do subjuntivo e eu tenho futuro do subjuntivo. Já no imperativo, eu tenho o imperativo negativo e o imperativo positivo, ok? Essa foi a explicação sobre pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Vocês têm que analisar como é a forma verbal deles. Pretérito perfeito, algo momentâneo, eu estudei, cantei, dancei. Pretérito imperfeito, algo que acostumava a fazer. Eu cantava, eu dançava, eu estudava. Ok? Até a nossa próxima aula.